Bom dia, turma. Gravar aqui esse vídeo para falar das alterações no trabalho, certo? Eu fui ver como é que farei o trabalho de topografia. Quando eu estava fazendo, eu vi que tava muito complicado da gente chegar a uma conclusão, porque o terreno varia muito. Tá bem aqui com 70, aí passa assim 5 metros, vai para 64, passa mais 2 metros, vai para 70. Então não tem aquela curva bonitinha para a gente fazer aquela curva de nível, certo? Não dá para fazer uma linha bem feita da curva de nível porque o terreno varia muito de ponto para ponto. Então eu resolvi mudar aqui o trabalho. Eu vou querer que vocês façam o que? Primeiro, dizer que o trabalho fazer em grupo. Eu não preciso se preocupar, ninguém precisa ir para casa de ninguém. Vocês vão organizar em 5 a 6 pessoas, dividir as tarefas entre os componentes do grupo, depois vocês vão juntar o que cada pessoa fez, mandar para o meu e-mail. Se as aulas voltarem, a gente pode apresentar esse trabalho no colégio. Aí se não, manda para o meu e-mail. Agora o que eu vou querer de vocês? Vocês vão fazer um levantamento da cota de algum bairro. Aí vocês vão me apresentar as características desse bairro. Vocês vão me apresentar rua, por exemplo, aqui no bairro Sacina. A gente tem aqui a Avenida Doutor Luiz Pires Chaves. Vocês vão me apresentar aqui, a avenida começa na cota, sei lá, vamos ver aqui, na cota de 100, né? Termina a avenida aqui numa cota de 64. Vocês podem me apresentar aqui dados que vão mostrar a declividade do terreno, para onde, quando cai uma chuva, para onde essa chuva vai correr. Por exemplo, se tem algum ponto que vai ser tipo um funil, que seria ideal colocar um bueiro naquele ponto. Vocês vão me apresentar as características do bairro. Nesse ponto é desfavorável porque ele está muito abaixo do terreno. Vocês vão me apresentar, fazer o levantamento do bairro, o levantamento da cota do bairro, e vão me apresentar características que vocês vão desenvolver de acordo com as cotas que vocês pegaram nesse terreno do bairro, ok? Então, pessoal, como é que vocês fariam esse trabalho? Vocês primeiro vão abrir nesse site aqui, que eu botei lá na atividade, certo? Quando vocês abrirem esse trabalho, vocês vão selecionar aqui um bairro de Teresina. Por exemplo, quero fazer aqui do bairro Redenção. No bairro Redenção aqui, vocês poderiam trabalhar essa parte bem aqui do estádio, né? O estádio está numa cota boa, deveria ser em outro lugar. A água quando chove escorre para onde? Se tem algum problema de alagamento. Vocês vão ver todas essas questões do bairro, certo? Aí, por exemplo, escolhi bem aqui o bairro Redenção. Primeira coisa, pessoal, escolha essa segunda opção aqui, Open Topo Map. Porque a primeira, o bairro não fica bem desenhado não, fica meio embaçado. Então, para a gente visualizar melhor o bairro, seleciona a segunda opção. Depois que vocês selecionaram aqui essa segunda opção, vocês vão aqui, centralizar, dar o zoom máximo aqui, o zoom máximo, e vão centralizar em cima do bairro que vocês vão trabalhar. Depois que vocês selecionaram aqui em cima do bairro, vocês vão dar um print da tela. Aqui no meu computador é FN, aí tem a tecla lá em cima para printar a tela. Depois que vocês aqui tiraram o print da tela, vocês vão aqui no Paint. Aí vão colar a imagem. Vocês vão selecionar apenas o bairro, certo? Seleciona aqui essa parte de seleção de formato livre. Aí vão pegar aqui o contorno do bairro. Pegou aqui o contorno do bairro, certo? Aí recorta essa parte aqui que vocês pegaram. Bota aqui um arquivo novo e joga aqui, pronto. Aqui eu tenho o meu bairro Redenção.
Depois que vocês tiverem aqui esse bairro Redenção, ó, preste atenção que tem aqui ó, uma parte verde, uma parte mais rosa, a amarelada. Então, para tirar essas informações aqui do mapa, vocês vão salvar, certo? Botar o nome do bairro. Depois que vocês salvarem essa imagem, vocês vão fazer o que, ó? Tá bem aqui, ó, Redenção. Vocês vão abrir, ó, com esse programa aqui, ó, que eu acho que todo mundo que tem o Windows vai ter esse programa aqui, ó, Fotos. Abriu ele, ó, o que vocês vão fazer, ó? Editar. Vocês vão bem aqui em editar e vão selecionar o filtro. Seleciona esse filtro aqui, ó, que vai deixar tudo em preto e branco, certo? Dá só uma melhoradinha na imagem e salva. Depois que vocês salvarem, aí ó, vocês vão abrir essa imagem aqui, ó, já no Paint. Abriu, ó, pode dar um zoom. Agora vocês vão fazer o que, ó? Aqui está o bairro que vocês vão trabalhar. Agora vocês vão selecionar quais são os pontos que vocês vão trabalhar para fazer o levantamento altimétrico desse bairro. Eu usei o seguinte, ó, selecionei aqui o lápis, botei aqui ó, na espessura máxima e botei a cor branca. Agora fica a critério de vocês, bota vermelho, amarelo, a cor que vocês quiserem, mas eu escolhi aqui branco. Vocês vão fazer o que, ó? Clicar aqui nos pontos que vocês querem pegar no bairro. Eu quero pegar esse, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai. Ah, eu quero fazer bem aqui no estádio. Aí pode botar aqui, ó. Aí vai indo. Seleciona todos os pontos. Eu quero fazer aqui dentro do estádio também. E vai indicando quais são os pontos que vocês vão trabalhar. Lembrando, no mínimo, vocês têm que selecionar 70 pontos e no máximo 100, certo? Para a gente não ter nem ficar um trabalho com pouco ponto, né? A pessoa seleciona só 10 pontos, aí não vai ficar um trabalho bem feito. E nem com muita informação, mais de 100 pontos vai ficar muito pingado. Aí depois que vocês selecionaram todos os pontos, aí agora que vocês vão trabalhar o levantamento da cota. Eu fiz aqui com o bairro Saci, ó. Eu selecionei aqui, ó. Selecionei aqui, deve ter uns 80 e tantos pontos, certo? Eu pinguei aqui no bairro para pegar todas as cotas desse bairro. Aí, ó, depois que vocês tiverem aqui o mapa com todos os pontos que vocês vão pegar, aí vocês vão, eu sugiro que vocês imprimam esse desenho aqui, ó, com a marcação de todos os pontos. Imprimido, aí vocês vão ter o mapa de vocês com todos os pontos marcados. Aí a partir de agora que vocês vão no programa, certo? Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, começa aqui na Avenida Maranhão. Aí vocês vão bem aqui no programa, mais ou menos aqui no mesmo ponto que vocês marcaram, dá um clique. Aí vocês vão ver, ó, a cota do terreno nesse ponto é 60 metros. Aí vocês vão botar bem aqui, fazer uma anotação. Cota de 60 metros. Ou então não faz no desenho, faz em outra folha, mas tem que identificar. Ó. Esse ponto, cota 60. Há um ponto mais abaixo, vocês vão pegar aqui, ó, 64. Ó, não adianta fazer o seguinte, eu peguei esse ponto bem aqui, é 60, é 62. Eu vou botar aqui 62, 62, 62, 62. Vai dar errado, ó. Aqui, ó, 62, aqui 61, 65, aqui bem na curva, 65.
nesse desvio aqui, ó, que faz com essa entradazinha dessa rua, já está dando 64. Então vocês estão vendo, ó, que sempre vai dar uma variadazinha. Quando bota bem aqui, ó, esse outro ponto aqui, ó, está entrando nessa rua aqui, ó, 66. Aí vocês vão pegar aqui todos esses pontos. No começo aqui da avenida, ó, na entrada aqui do bairro, pela essa outra avenida, tá dando quanto? 105. Aí vocês vão anotar aqui, a cota nesse ponto é 105. Depois que vocês tiverem feito todo o levantamento do bairro, aí vocês vão ver alguma característica do bairro. A gente percebeu que esse ponto aqui tem uma cota muito reduzida. Então, como ele está próximo do rio, provavelmente uma obra aqui nessa região aqui pode dar algum problema, porque o lençol freático está muito perto. Então, quando for fazer alguma obra, quando der uma chuva, a água pode subir na minha edificação. Então, nesse ponto aqui, a água está descendo de um lado, a água está descendo do outro, e está empoçando água aqui. O ideal é que bote um bueiro nesse ponto. Ou então, eu tenho um ponto bem aqui que a cota está variando de um ponto para outro 10 metros. Então, ele tem uma rampa muito grande. Fazer um melhoramento do solo para ver se reduz essa cota. Então, vocês vão pegar, podem fazer o seguinte também, ó. Eu tenho essa rua bem aqui, ó. Eu peguei todos esses pontos. Vocês podem fazer o perfil dessa rua aqui, ó. Como seria? Pegar, né, fazer aqui uma linha, ó. Aí botar aqui a linha, as cotas, e aqui nessa linha horizontal, bota o comprimento da rua, os pontos da rua. Aí vocês vão dizer aqui, no primeiro ponto, deu, digamos, uma cota de, vamos ver aqui, ó. Primeiro ponto, deu uma cota de 68. Aqui no segundo ponto, deu uma cota de 73. Aí você faz um desenho. Na primeira, deu 68. Aí vai descer um pouquinho, ó. Desce 5 metros para o segundo ponto, que deu 73. Aí vai subir aqui, ó, 5 metros, 73. Aí vocês vão fazer o perfil, pode fazer o perfil da rua e mostrar. Essa rua possui esse determinado perfil. Nesse ponto, para esse está descendo. Em outro ponto está subindo tantos metros. Em outro ponto está descendo tantos metros. Primeiro, a diferença de cota do primeiro ponto para o último ponto é uma diferença de, sei lá, 20 metros. Então vocês vão pegar essas informações do bairro que vocês pegaram e apresentar o máximo de informações possível, certo? Aí repetindo, caso as aulas voltem, aí a gente faz um dia de apresentação, de cada grupo. Aí o grupo vai lá, vai apresentar todas as informações que ele pôde retirar desse bairro aqui, ó, do bairro Saci. Por exemplo, vou dar aqui um problema real que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, eu estou nessa região aqui, ó, e os moradores estão reclamando que a água está subindo no solo, certo? A água aqui nessa região, o morador está dizendo que quando chove tem um problema que a água fica minando do solo. Então o que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, aqui a gente tem uma cota de 64. Se a gente for ver bem aqui no rio, ó, a cota do rio também é 64. Então aqui eu tenho uma edificação que está na mesma cota do rio. Então quando chove, como o lençol freático aqui do rio está nessa região, quando chove o lençol freático se eleva. Então essa elevação vai fazer com que a água fique minando aqui nessa região. Por exemplo, vamos pegar aqui outro ponto. Aqui a cota é 64, já nesse ponto aqui, ó, é 87. Então provavelmente não vai ter esse problema, que a cota aqui já vai estar dando quase 20 metros de diferença do rio, certo? Mas essa região aqui, ó, está apresentando uma cota muito parecida com o do rio. É a mesma cota, certo? Então é isso, pessoal. Vocês vão pegar um bairro,
fazer todo o levantamento topográfico, não, todo o levantamento altimétrico desse bairro, pegar todos os pontos, as cotas desse ponto. Quando vocês fizerem esse levantamento altimétrico, vocês vão absorver o máximo de informações que é possível tirar desse bairro. Se organizem em grupos de 5 a 6 pessoas cada grupo. Reafirmando aqui, não precisa se reunir. Vocês dividem o que cada pessoa tem que fazer. Por exemplo, uma pessoa vai fazer o levantamento dessa região, a outra pessoa faz o levantamento dessa região, a outra pessoa faz dessa região, e assim vai. Depois vocês só juntam, vão discutindo por telefone ou por e-mail quais são as conclusões que vocês chegaram depois que fizeram o levantamento do bairro de vocês, certo? Depois que tiver feito o levantamento, vocês mandam para o meu e-mail. Se voltar às aulas, a gente apresenta em sala de aula. Se tiver alguma dúvida que vocês, mesmo com essa explicação, vocês não conseguiram entender, vocês botem no chat do exercício que eu vou retirando a dúvida. Eu sei que o trabalho não é simples. À medida do que vocês forem resolvendo o trabalho, vão mandando as dúvidas para mim, que eu vou tentando ajudar. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.